Paz, Shalom. E aí, gente, vocês estão notando alguma coisa diferente? Primeira vez que eu faço a live de leitura bíblica com óculos novo. Consegui fazer um óculos, mas como eu tô fora do Brasil, eu tive que pagar muito caro. Mas vou seguir em frente. Graças a Deus que eu já paguei. Deus me ajude. E depois eu repor o dinheiro de volta. Que a gente tem que sempre ter um dinheiro para emergência. Mas obrigado, Senhor. Então, isso aqui é minha primeira leitura bíblica com óculos novo. E eu tô com um problema. O médico falou que eu tinha que operar do olho. Então eu tive que usar o mesmo grau do óculos antigo que eu tinha. Mas como eu queria um óculos novo, o outro já tinha 5 anos que eu tinha um outro. Mas dá para enxergar bem, graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já contei a história. Se inscreva lá no meu canal do YouTube. Comunidade Unida de Cristo, Helena. Vocês sabem que eu sou assim. Eu sou eu mesmo. Não tenho que disfarçar nada para ninguém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que tenha misericórdia de nós. Então, eu estava lendo, estou fazendo as lives de Atos dos Apóstolos e é muito grande o capítulo 7. Então, hoje nós vamos começar aqui, no versículo 40, que é a terceira parte desse capítulo. Atos dos Apóstolos é maravilhoso, eu recomendo que vocês estudem, leiam, é bênção de Deus, ok? Que o Senhor venha nos abençoar na leitura para que possamos entender. Você quer saber qual a doutrina dos cristãos? Leia a Nova Aliança. Mas fulano falou que é a doutrina de Calvino que é boa, a doutrina de Lutero que é boa, a doutrina da Igreja Católica que é boa, a doutrina da Igreja Batista que é boa. Não, gente, boa é a doutrina da Bíblia, o Evangelho de Cristo e os escritos apostólicos. Atos, as cartas, essa que é a doutrina boa. Os outros foi conforme o entendimento que eles tinham. Muitos deles nem batismo no Espírito Santo não acreditavam. Eu prefiro ficar com a Bíblia aqui, com os apóstolos cheios do Espírito Santo, aleluia. Vamos lá? Deus seja louvado. O friozinho, a internet às vezes fica reclamando um pouquinho, mas vamos lá. Dizendo quem? O Estevão, ele estava pregando, ele falou bastante sobre Moisés ali pregando para aquele povo. Mas Estevão agora era cristão e o povo estava com uma raiva de Estevão que você não tinha ideia. Sabe quem? Os religiosos. Os religiosos é o problema. Os religiosos têm muito conhecimento, mas não têm direção do Espírito Santo de Deus. Cuidado com eles. Eles estão em todo lugar. Eles estão na igreja católica, eles estão na igreja protestante, eles estão na igreja evangélica, seja ela tradicional ou pentecostal, todo lugar tem religioso, que vira fariseu, como aqueles da época de Cristo e da época dos apóstolos. Vê que, gente, eles mataram Estevão por inveja e raiva, os religiosos. Levou a ter falso testemunho para testemunhar contra Estevão. Que tristeza. Tem compaixão de nós, Senhor. Vem conosco, Jesus. Vamos lá. Dizendo a Arão, faze-nos deuses. Aqui foi quando o povo no deserto perturbou tanto Arão. Moisés ficou 40 dias de jejum e oração no deserto, recebendo as instruções do Eterno. Enquanto isso, o povo lá no acampamento estava perturbando Arão, porque Arão era o segundo depois de Moisés. E eles perturbaram tanto Arão, tanto, querendo um Deus. Eles não tinham entendido o milagre do mar abrir, não estavam entendendo nada não. Eles queriam um Deus. Então vamos lá.
dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Ok? Olha só. O povo não está acostumado com esse negócio de ir para Monte orar. Que isso? Eles achou que a gente ia chegar no deserto, já estava lá um monte de milagre, árvore frutífera, fontes de água doce para todo lado, assim. Eles acharam que já era o céu na terra. Até hoje as pessoas esperam o céu na terra. Vamos lá. E aí eles começaram, ficou com raiva. Cadê esse Moisés? As coisas estão acabando, a gente aqui só nos resta fazer um Deus. Qual é o Deus que você fez para você? Não é só Maria que alguns consideram como deusa. Existem outras coisas que os crentes fazem Deus. A política no Brasil, por exemplo, os evangélicos fizeram um Deus aí. Um Deus e os seus deusinhos em volta e xinga todo mundo, deseja morte todo mundo por causa dessa idolatria. Vamos lá. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e se alegravam diante da obra das suas mãos. Ok? Muita coisa que era do Velho Testamento, hoje ela é espiritual. Vê lá o Efésios 6 quando fala da nossa guerra. Então, às vezes, a igreja ela está cheia de idolatria, mas como é espiritual, as pessoas só veem a idolatria dos outros. Vem conosco, Cristo amado. Vamos lá. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifício por 40 anos no deserto? Aí eles começaram com adoração. Você pode estudar sobre os astros do céu, não é pecado, mas você não pode adorar eles. Aí começaram com adoração ao sol, à lua, às estrelas. Então tem um deus Rifã, que já adoravam no deserto, que era a estrela de Rifã, não sei. Tem esse deus. Então eles começaram a adorar os astros. Então, eu estou numa nação que aqui, cada dia da semana, é o nome de um astro. E para eles, esses astros eram deuses. Mas aqui, aí a pessoa fala, não, era só os gentios que tinha isso, né? Só os gregos, romanos que tinha isso. Será que era só mesmo, gente? Aqui, ó, o povo de Israel estava no deserto. E sabe o que Deus fala aqui? Aqui o Estevão pregando? Está escrito no livro dos profetas. Porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Porventura, vós me ofereceste? Aqui fala, mas Deus o afastou-se e o abandonou ao culto dos astros do céu. Gente, a gente tem que ler Bíblia. Eu não sabia disso. Já deve ter ouvido alguém falar, ou eu mesmo já li, porque eu já li Atos, muitas outras vezes. Vamos lá. Aceitastes a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus Rifão. Aqui está escrito Rifão. Figuras que vós fizeste para adorá-las. Assim eu vos deportarei para além da Babilônia. Está escrito em Amós. Vai lá em Amós 5, 25. Ok? Isso aqui, nós estamos lendo aqui o Estevão pregando em Atos dos Apóstolos, mas isso aqui, Amós acho 400 ou 500 anos antes de Cristo, ou até mais, não sei, preciso ver a data que foi o profeta Amós existiu.
Foi antes do povo ir para a Babilônia, porque ele falou assim, eu vos deportarei além da Babilônia. Então, foi 500 anos, mais ou menos 500 anos antes de Cristo que o povo foi para a Babilônia. Ok? Às vezes está acontecendo alguma coisa hoje com Israel, ou com outra nação, ou com o Brasil, ou até mesmo aqui nesse país que é o maior católico que eu tô, é maior de nome, porque aqui, gente, quase ninguém vai mais na igreja, não. Só vai os velhos, assim, um pouquinho de nada, assim, encontra um pouquinho de velho só lá na igreja. Quando você vai visitar uma igreja, tem lá um pouquinho de velho só. As igrejas daqui, da tradição daqui, ok? Tem outras igrejas que vieram da América há muitos anos atrás, que é o chamado evangélico. As igrejas protestantes aqui, gente, tá tão fria, tá tão... Uma vez eu fui numa igreja protestante, acho que a igreja católica era mais animada que ela, sério. Tudo antigo, tudo... Gente, as pessoas pensam que protestante é o que tem no Brasil, é o que tem... Não, gente, o protestantismo antigo é mais frio do que a igreja católica. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vem conosco, Jesus. Eu nem sei porque que eu falei isso, gente, porque eu ia falar disso daqui, que o povo ia ser deportado para a Babilônia. É que eu falei também que não era só essas nações da Grécia, de Roma, que tinha deuses astros. Aqui todos os dias da semana tem o nome de astro, mas não era só. No inglês também, na língua inglesa também, os dias da semana são nome de deuses dos astros. Deixa eu ver. Esse negócio, Sunday, Sun, gente, eu não sei pronunciar direito. Sunday, tem de segunda a sexta, esses nomes aí do inglês. Eu sei do italiano. Do italiano eu sei que é segunda Lua, terça Marte, quarta Mercúrio, quinta é Júpiter, sexta Vênus, sábado Saturno, domingo é Domênica mesmo, é La Domenica, ok? Então vamos lá. Mas o povo de Israel no deserto já adorava os astros. Há 3.000 anos e 3.500 anos atrás, acho que mais ou menos isso, não sei, a gente precisa ver. Roma existe há 2.600 anos. Há 3.500, 3.600 anos, 1.000 anos atrás de Roma, o povo de Israel já estava adorando os astros no deserto. Você sabia disso? A Arca da Aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que o fizesse, conforme o modelo que tinha visto. Você vai ver tudo isso aqui lá no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, você vai ver tudo isso está escrito aqui. Mas o Estevão, ele tinha tudo isso de cabeça e ele estava pregando. Estevão, que foi um homem chamado só para ajudar a servir as mesas, porque os primeiros cristãos viviam em comunidade, tinha tudo em comum, era o comunismo cristão. Deus me livre, Helena, você falar uma palavra dessa, mas é o que está escrito em Atos dos Apóstolos, ok? Hoje em dia as pessoas negam, né? Porque ninguém quer dividir nada com ninguém. Vamos lá. Eu só cheguei a essa conclusão, gente. Jesus, socorro, me ajuda, papai. Então a Arca da Aliança esteve com nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que fizesse conforme o modelo que tinha visto. Então aqui Estevão pregando, já na era do cristianismo, ok?
Recebendo a nossos pais, levaram-na sob a direção de Josué, às terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais, e ali ficou até o tempo de Davi. A arca ficou até o tempo de Davi, ok? Aqui fala da arca, aqui ó, recebendo a nossos pais, aqui ó, fala da, aqui vê ó, versículo 44 de Atos 7, versículo 44 de Atos 7 dos apóstolos, fala assim: a arca da aliança esteve com nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que o fizesse, conforme o dele que tinha visto. Recebendo a nossos pais, levaram-na sob a direção de Josué as terras dos pagãos, que Canaã era a terra dos pagãos, sabia disso? Canaã é a descendência de Cã. Então, aqui, ó, levando a terra dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais, os pagãos. Deus expulsou os pagãos e falou: essa terra eu vou dar para o meu povo. E até hoje tem briga por causa disso. Vamos lá. Oh, Jesus, vem conosco, papai. Deus expulsou da presença dos nossos pais. Quem eram os nossos pais? Eram os descendentes das 12 tribos, ok? E ali ficou até o tempo de Davi. Davi foi um dos maiores guerreiros. Josué foi um grande guerreiro. Davi também. E então Davi conquistou Jerusalém. Chegou no ponto principal, Jerusalém. Davi chegou. E ali parou. Ok? Olha o que eu falo. E ali ficou até o tempo de Davi, ok? Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Esse quem? O Davi, ok? Deus de Jacó, Deus de Israel. Jacó e Israel é a mesma coisa, gente. Eu não estou falando de estado político, não. Estou falando das 12 tribos. Elas são chamadas de Israel ou de Jacó. O estado ali podia ter colocado o nome estado de Jacó. Porque tem gente que não sabe que Israel é Jacó. Vamos lá. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O filho de Davi, o Salomão, o rei Salomão, mais sábio, inteligente e que fez muitas besteiras. Não foi nem só besteira, ele pecou mesmo. Vamos lá, vem conosco, Pai. Nos ajuda nos livros do mal. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta. Olha. Davi queria fazer a casa para Deus, Salomão fez, mas o Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta. O Altíssimo só entrava ali no Santo do Santo quando ia oferecer aqueles sacrifícios, porque ele não habita em casa. Como é que a Bíblia fala que a terra é a sola dos pés de Deus, o estrado, o escabelo é a sola dos pés, a terra. Como que Deus ia caber no lugar santo dos santos? O lugar santo dos santos recebeu a presença do eterno Deus ali quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício até a vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo, agora o sacrifício é Cristo e para sempre. Aleluia. E é o templo de Deus. E glória a Deus e aleluia. E nós somos o templo de Cristo. E eu quero ser templo de Cristo Jesus, o Messias de Nazaré. Aleluia. Salomão foi quem lhes edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz e de corações, de dura cerviz e de corações, e ouvidos incircuncisos, ouvido tampado, ok? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. E aqui tocou num assunto importante, o Espírito Santo. Tome cuidado com pessoas que
resiste ao Espírito Santo. Sabe o que é resistir ao Espírito Santo? Ah, não. Isso é coisa de crente, isso é coisa de cristão, esses cristãos tão doidos. Não. Eu vou estudar a Cabalá, as pessoas por aí, eu não estudo isso não. Aí vai estudar Cabalá, vai estudar a Nova Era, vai estudar Espiritismo, vai estudar isso, vai estudar aquilo, e não deixa o Espírito Santo falar. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele nos dá um conhecimento que está acima de tudo isso aí que vem até mesmo de Cabalá. Crês tu nisso? Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz e de corações... esse aqui, incircunciso, já li isso aqui, né? Vós resistis o Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós. Eu já vi gente por aí falando contra o Espírito Santo, desacreditando. Cuidado, não vai atrás dessas doutrinas, não vai, porque o Senhor Jesus falou que não tem perdão quem blasfema contra o Espírito Santo. Não vai atrás desse povo que fica pregando outras coisas, que não prega o Evangelho. Vamos lá. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, mataram os que prediziam a vinda do justo, o qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Quem? Ele estava falando para quem? Para o povo de Jerusalém, para os judeus. Ok? Todos aqueles que estavam ali, independente se é tribo de Judá ou não, gente. Quando fala judeus ali, não é só tribo de Judá. Era todos que estavam ali, que seguiam a religião também. Muitos eram de outras tribos, mas estava tudo ali. E aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, graças a Deus, teve muitos que aceitaram, que creram no Senhor Jesus. Então, olha o que a coragem de Estevão. Que hoje, esses rabinos messiânicos não têm coragem de pregar isso. Não tem. Eles ficam aí pregando outras coisas que Jesus não mandou pregar. O Senhor Jesus nos mandou pregar, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, quem crê e for batizado será salvo. Vamos lá. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Os líderes das 12 tribos, ok? Vossos pais são os líderes, depois veio outros, todos que eram a liderança das tribos. E até chegou na época do Senhor Jesus, tinha aquela liderança ali, que eram os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os anciões e o tal de Herodes, que foi o primeiro anticristo, Herodes. Vamos lá. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Eu falo primeiro anticristo, gente, da era cristã, tá? Pode ver lá que ele fez com as crianças quando Jesus nasceu. O qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, mataram os que prediziam a vinda do justo. A vinda do justo era Jesus. O profeta que pregava sobre o Senhor Jesus, a vinda do justo, o justo de Deus, o Messias, o Nazareno. Eles matavam até os profetas que pregavam. Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós tendes sido traidores e homicidas. Por quê? Porque entregou o Senhor Jesus para ser morto. Entregou para os gentios pagãos. Vós que recebeste a lei pelo ministério dos anjos e não os guardastes. Ok? Era o ministério. Os anjos ali tinham o ministério de levar leis para Moisés, ok? E Moisés para o povo. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que foi chamado para servir, para ajudar na cozinha, a fazer comida, ajudar para a comunidade cristã comer. Mas ele foi tão cheio do Espírito Santo que ele virou um pregador, ele virou um apóstolo. Mas cheio do Espírito Santo, fitou, olhou, fitou o céu
e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Naquela hora o céu abriu. Já viu uma coisa maravilhosa? Estevão ali pregando, todo mundo rangendo os dentes com raiva dele, todo mundo com a pedra na mão para jogar dele, e ele olha para o céu e vê o céu aberto, e vê Deus e vê Jesus. Olha lá. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ué, mas só tem um? Só tem um? Na sua cabeça que não abre para o Evangelho. Olha aqui, o Filho do Homem de pé à direita de Deus Pai. E o povo disse que é um só. Eu não sei o que essas pessoas faz com quase a nova aliança do começo ao fim, fala do Pai, Filho e Espírito Santo, e as pessoas dizem que são messiânicas e vai para a internet pregar que só tem um. Eu não entendo um que a Bíblia fala. Ô Jesus, ajuda-nos, livra-nos das falsas doutrinas, Senhor Jesus. Me ajuda, me cubra, me dá graça. A mim, meus filhos, meus netos, toda a minha descendência, em nome de Jesus, amém. Levantaram então um grande clamor, tamparam os ouvidos e... eles tamparam até os ouvidos para não ver Estevão falar aquilo. Por isso que nega até hoje, Senhor Jesus. Levantaram então um grande clamor, tamparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Ajuda-nos, Senhor. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Tirou para fora dos apedrejar. Eles foram crucificar o Senhor Jesus também fora da cidade. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. E lá tinha um moço chamado Saulo, que também fazia parte daquele grupo que perseguiu os cristãos. E Paulo segura aí nossos mantos, enquanto eles apedrejavam Estevão, eles deixaram os mantos ali para o Saulo cuidar, o Saulo que depois se converte, para honra e glória no nome de Jesus. E apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelho, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E a estas palavras expirou. E ele fala aqui a mesma palavra que o Senhor Jesus falou: Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Mas no ano 70 da era cristã, Jerusalém foi destruída. Porque o nosso dever é orar, mas quem vai decidir o que vai ser feito é o eterno Deus. E eu vos deixo aqui até a próxima. Gente, eu tô assim, me sentindo meio estranho com esse óculos, que ele é maior que o outro que eu tinha. Até eu me acostumo, até me habituar com esse. Mas olha, eu vou parar aqui, acabou o ato 7, uma bênção, leia em casa o livro de Atos dos Apóstolos. E eu vos deixo uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vos deixo a bênção da saúde. Eu também declaro a saúde do Senhor sobre mim. A bênção da saúde sobre vocês. A bênção da paz, também bênção da paz. A bênção da prosperidade, também bênção da prosperidade para minha descendência, e para todos vocês que me acompanham pelas internet, seja qual rede social que for. Se inscrevam no canal do YouTube, no canal do Facebook é Cristã Helena, e Bíblia Diária Helena no Facebook. Bíblia Diária Helena é a página. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor e vos abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.